amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma reunião do discurso do livro de Apocalipse. Essa é a mensagem de número 78, desde que nós iniciamos lá no capítulo 1, cujo título dessa mensagem é O Bater da Porta do Coração. É maravilhoso, né, irmãos? Só esse título eu já sou muito tocado. E eu espero no Senhor que eu seja o primeiro de todos nós aqui a ouvir esse bater e a responder a esse bater do Senhor na porta do nosso coração. E como nós estamos ainda na igreja de Laodiceia, terminando as 7 igrejas, no capítulo 3 de Apocalipse, essa é a mensagem número 10 da igreja de Laodiceia. Ah, semana passada nós terminamos, quer dizer, falamos um pouco, não terminamos totalmente, falamos um pouco do versículo 19 do capítulo 3. Então vamos ler lá, Apocalipse 3:19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Amém. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, amados irmãos, o fato do Senhor nos repreender, o fato do Senhor nos disciplinar, nós vimos, é o amor. É o amor do Senhor, é porque Ele nos ama. Que bom que Ele nos ama. É tão bom ouvir o Senhor falando que nos ama. É tão maravilhoso, não é? Nós temos muitos versículos na Bíblia que falam do amor do Senhor por nós, mas não me recordo de muitos que mostram o próprio Senhor falando que nos ama. Tem, claro, graças a Deus por isso, né? Nós vimos algum aqui nas cartas, nos evangelhos, em João, como o irmão Natal citou, que o Senhor disse ali, nos últimos momentos dele, na última ceia, né? Em João 3, que o Senhor amou os seus e amou até o fim. Mas quando fala que o Senhor amou os seus, amou até o fim, quem está dizendo isso é João. É claro que o Senhor nos amou. Mas aqui é diferente um pouco, porque aqui não é alguém falando que o Senhor nos ama. É o próprio Senhor que está nos dizendo que Ele nos ama. Eu repreendo e disciplino quantos amo. E aí, diante dessa repreensão do Senhor, diante dessa disciplina do Senhor, o Senhor fala assim: sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, nós vimos que ser zeloso aqui, o significado da palavra zeloso, entenda, irmãos, que a palavra no grego zeloso aqui não é exatamente a mesma palavra em todas as partes da Bíblia que nós encontramos a palavra zeloso em português. Zeloso em algumas partes da Bíblia não é a mesma palavra que está aqui no grego. Essa palavra no grego, zeloso, quer dizer arrepender-se, né? Voltar a queimar, ter um zelo com fogo, pegando fogo, queimando pelo Senhor. Ou seja, a maneira de nós arrependermos é queimar novamente. Porque o Senhor estava falando com a igreja, que é a igreja de Laodiceia, que era uma igreja morna. Era uma igreja que não estava mais queimando. Ela estava no estágio intermediário, ou seja, não estava fria, eu não estou fria. Eu não sou fria que nem esses outros irmãos, não é? Assim ela podia estar dizendo, mas ela também não estava no estado quente, não estou queimando como esses outros irmãos. Eu não estou tão ruim assim. Esse era o sentimento, né? Eu não estou frio, mas também não estou quente, mas tá bom, eu estou morno. Não. O Senhor disse claramente, nós vimos nessas cartas, que morno o Senhor vomitaria ela. Ou seja, o Senhor quer que o arrependimento que nós precisamos ter tem a finalidade, amados irmãos, de nos produzir em nós um estado de queimar, de zelo pelas coisas de Deus, de fogo pelas coisas do Senhor, de fogo pelo seu propósito, de zelo no sentido de estar louco de amor, de queimando por tudo que diz respeito ao Senhor e à igreja. É a palavra do Senhor, quando a gente ouve a palavra, zeloso por estar desfrutando, zeloso por participar dessa reunião, zeloso por participar das reuniões da igreja, zeloso por participar das orações, zeloso por participar de ler a Bíblia, zeloso por amar a palavra do Senhor, querer ouvir a palavra do Senhor, onde for que a palavra do Senhor esteja sendo falada, zeloso por praticar a palavra do Senhor,
e sempre com um coração de fogo, queimando. Não é de qualquer maneira, não é um zelo morno, não existe isso. É um zelo, como a palavra grega fala, queimando. Zeloso ao servir o Senhor, irmãos, é servir o Senhor cheio de espírito. Esse é o zelo, por exemplo, que nós encontramos ali em Atos 6, quando foi instituídos os diáconos, né? Quando foi escolhidos as pessoas que iam servir às mesas. Puxa, servir uma mesa de comida, distribuir comida física. Ali teve que escolher pessoas de boa reputação, cheias do espírito e de fé. E aí aparece ali um Estevão cheio da graça e de poder e de fé e de espírito, queimando pelo Senhor. Tá vendo, irmãos? Não importa, pode ser um serviço mais simples que seja, como servir uma mesa comida. Interessante, de forma interessante, domingo passado nós desfrutamos isso, né? Na reunião da igreja, em Atos 6, e logo depois tivemos um almoço. E aí fomos servir as mesas. E enquanto eu servia os irmãos às mesas ali, enquanto eu preparava as mesas e preparando, botando as coisas para os irmãos, eu ficava pensando, puxa, esse serviço parece ser tão simples. Por que que eu colocar um prato para os irmãos, servir os irmãos, arrumar uma mesa? Eu preciso estar cheio do Espírito e de fé, e de poder, e de graça, como Estevão. Mas é assim que o Senhor espera que eu sirva, né? Não parece que precisa de tanto espírito e poder para servir uma mesa, mas precisa. O ponto é que não importa qual seja o serviço, irmãos e irmãs, não importa que seja em relação ao Senhor, não só serviço, mas zeloso em tudo, em guardar a palavra, precisa estar queimando de fé, de graça, de poder, de espírito. Isso é arrependimento. Então, nós falamos sobre a questão do zelo e vamos agora falar dessa parte do arrependimento. Vamos entrar no versículo 20. Esse é o objetivo da mensagem de hoje, se o Senhor nos permitir. Então, o versículo 19 termina: ser, pois, zeloso e arrepende-te. Depois do zeloso, vem o arrependimento. Eu disse para os irmãos semana passada, né? Na minha lógica, a minha lógica do Gustavo, da palavra de Deus, eu inverteria. Eu colocaria, porque a ordem na Bíblia é muito preciosa. Eu inverteria, eu colocaria assim: arrepende-te e ser, pois, zeloso. Eu ia colocar assim, se fosse eu. Mas eu digo para os irmãos, graças a Deus não sou eu, é o Senhor, que é infinitamente sábio, né? Por que o senhor então colocou algo que parece destoar da nossa lógica? Por que o senhor falou primeiro ser, pois, zeloso e arrepende, e não arrepende e depois ser zeloso? Porque, irmãos, eu entendo que a luz que eu ganho diante do Senhor é que o arrependimento ele deve ser fruto desse zelo queimando. Ou seja, quando nós estamos queimando, isso vai produzir verdadeiro arrependimento. Mas, irmão Gustavo, não é o contrário? A gente arrepende para depois queimar? Tudo bem, na prática pode ser que às vezes aconteça isso, muitas vezes acontece assim, mas o Senhor botou aqui, é como se fosse assim, eu entendo assim, você falando assim, olha, o arrependimento de vocês, genuíno, vai acontecer depois que vocês queimaram. O arrependimento genuíno, igreja em Laodiceia, vai acontecer por vocês ser zelosos. Ou seja, esse arrependimento genuíno vai ser os frutos do arrependimento. De ser zeloso. Qual é a prova que vocês se arrependeram realmente? É que vocês estão sendo zelosos. O zelo queimando leva a arrependimento, leva a um arrependimento genuíno. Não é um arrependimento qualquer, é um arrependimento genuíno. Bom, vamos entender um pouco sobre arrependimento, não é? Ah, na verdade, amados irmãos, a palavra arrependimento no grego acho que todos os irmãos sabem, né? É metanoia. Essa é a palavra grega para arrependimento. Está na Bíblia aqui. Então, arrependimento aqui, se for no grego, vai ser a palavra metanoia. O que quer dizer isso? Meta, no grego, quer dizer mudança, né? Mudança, uma mudança, por exemplo, metamorfose. Meta é mudança. É, Morfose é forma, tá? Então, metamorfose é mudança de forma. É aquele processo que a lagarta entra no casulo e muda a sua forma e sai uma borboleta linda. Algo.
eu acho, né, repugnante que nem uma larva, nojenta que nem uma larva, sai algo maravilhoso, dá vontade de pegar, de tirar foto, lindo como uma borboleta. Então, houve uma mudança de forma, uma meta-mudança de forma, metamorfose. Metanoia, meta no grego é mudança, noia é pensamento, tá? Ah, por isso fala neurose, vem da noia, do maneira de pensar, né? Neurótico a maneira está vidrado na maneira de pensar. Então, noia é pensamento. A gente tem até as gírias, né? Ah, fulano tá noiado, né? Ele tá na cabeça todo fixado num pensamento. Então, metanoia quer dizer mudança de pensamento, de mente. Arrependimento em grego é a mudança de mente, é metanoia. Então, irmãos, quando realmente nós arrependemos, isso quer dizer que nós mudamos nossa maneira de pensar. E isso muda tudo. Muda nossa mente. Quando a nossa mente é transformada, ela muda, ela sofre uma meta, uma muda, irmãos, todo o nosso corpo vai responder diferente. Vocês sabem que a parte líder da nossa alma é a mente. A alma do homem é constituída de mente, vontade e emoção. Quando a mente é a parte líder. Em todo ser humano. É claro que os homens são mais mentais, as mulheres um pouco mais emocionais. As mulheres eles sofrem mais influência da emoção do que da mente e razão, mas ainda assim são controladas pela mente. Então não importa se é homem ou mulher, a mente é a parte líder da alma. Quando o Senhor, o Espírito do Senhor, toca a nossa mente, muda a nossa maneira de pensar, o nosso corpo responde totalmente diferente. Nossas atitudes mudam, o nosso comportamento muda. Por exemplo, antes de crer no Senhor, eu pensava da maneira, mas depois que eu criei no Senhor, o Espírito entrou em mim e mudou, fez uma metanoia, me levou ao arrependimento, mudou minha maneira de pensar. Eu não mais considero as coisas do mundo valiosas como eu considerava antes. Eu não mais considero a minha própria vida preciosa para mim mesmo, mas para o Senhor. Eu não mais considero um desperdício de tempo servir ao Senhor e aos irmãos. Eu não mais considero a igreja algo pequeno, mas eu considero a igreja tão preciosa porque ela é uma com Cristo. Ela é a noiva do Cordeiro. Eu considero meu Senhor tão valioso que não importa nada que eu tenha ou faça, será suficiente ao entregar para o Senhor para recompensar tudo que Ele fez por mim. Nós sempre estaremos em dívida eterna com o Senhor, né? Não na justiça, mas no amor do Senhor, na mansidão do Senhor, na paz, em tudo que o Senhor fez por nós. Então, amados irmãos, o ponto que eu quero dizer é que nós precisamos ter um arrependimento verdadeiro. Nós mudarmos nossa maneira de pensar e de agir, nós mudarmos nossa maneira de pensar, o arrependimento, nós vamos mudar nossa maneira de agir. Quer ver? Vamos ver alguns exemplos? Eu separei alguns exemplos. Outra coisa, ah, eu estava, eu estava lembrando aqui, ao falar da questão do arrependimento, né? Eu estava lembrando quem que era um homem, eu pensei, né? Que, puxa, diante do Senhor, que pudesse nos ensinar muito sobre arrependimento. Ah, e esse homem certamente é Davi, não é? Davi, ele era um homem, o Novo Testamento fala que Davi era um homem segundo o coração do Senhor, porque Davi, ele tinha um coração, não que errava, não que ele não errava, errava muito e errou feio, não é? Nós sabemos disso. Errou mais de uma vez, feio, e erros graves até mesmo. Mas por que então ele é chamado um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi, ele arrependia rápido, ele era zeloso, ou seja, queimava e arrepender-se rápido. E isso, irmãos, é um exemplo para nós. Aí eu fui pesquisar Davi, né? Fui jogar aí na ferramenta de pesquisa, né, da Bíblica sobre Davi. Irmãos, eu assustei. Eu botei assim, Davi. Fui procurar os versículos que falavam sobre Davi. É quase.
deu quase 1.000 referências, 1.000 versículos, deu 988 versículos sobre Davi. Irmãos, 988, alguma coisa assim, referências, versículos na Bíblia que falam de Davi, mais ou menos, em média. Irmãos, é muito versículo para falar de uma pessoa só. Olha como Davi era alguém que o Senhor amava profundamente. Por quê? Por que que Davi era tão amado? Porque ele era zeloso pelas coisas do Senhor. Ele queimava e arrependia rápido. Ele arrependia rápido. Ele tinha uma metanoia, uma mudança de mente muito rápida. Irmão, irmã, que sejamos assim. Erramos, nós erramos muito. Eu erro muito, muito mais que Davi. Erramos tanto, não é? Mas que sejamos como Davi, arrependimento rápido, que a luz, quando a luz brilhar, possamos nos arrepender muito rápido para as coisas do Senhor. Isso é a prova que nós somos zelosos. Vocês entenderam, irmãos? Por que que zeloso vem primeiro? A prova que eu sou zeloso é o arrependimento. A prova do que eu estou queimando é o arrependimento. O arrependimento é o fruto, o zelo é o fruto do arrependimento. Não é? É, Como é que as pessoas e Deus sabem que eu estou arrependido? É que eu sou zeloso. Por isso ele vem antes, né? Seja zeloso e aí arrepende. Seja zeloso e aí mostre que você realmente está arrependido. Queime novamente. Nós vamos entender no próximo versículo mais isso, versículo 20. Mas vamos para alguns exemplos aqui. Vamos para o Velho Testamento, né? Eu só citei alguns exemplos do Velho, porque o tempo é curto. Vamos lá, Isaías, capítulo 59. Eu falo assim, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Irmãos, por acaso o Senhor é paralítico da sua mão? Por acaso a mão do Senhor é encurtada por alguma paralisia que o Senhor não possa esticá-la mais para nos salvar? Essa mão não consegue nos alcançar mais? Não, não existe isso em relação ao Senhor. Por acaso o Senhor é surdo que nós oramos e oramos e ele não nos ouve? Claro que não. Há por acaso problemas na audição espiritual do Senhor? Claro que não. Então onde está o problema? É óbvio que não está no Senhor. O problema está em nós. É tão interessante, né, irmãos, quanto que o homem pecador, e quando digo homem pecador, estou referindo a mim e a você. Pensa se você não faz isso. Eu faço isso também. Pensa se você não pensou assim algumas vezes na sua vida espiritual. Fala, Senhor, por que que eu oro e o Senhor não ouve? Senhor, por que que eu falo, peço e nada acontece? Senhor, por que que eu clamo para que a tua mão venha, estique e me salve e eu não vejo a tua mão nas situações? Senhor, por que que eu clamo para a salvação da minha mãe e ela não é salva? Eu clamo para a salvação do meu irmão e ele não é salva. Eu clamo para a salvação do meu patrão e ele não é salvo. Eu não vejo a tua mão esticando e salvando o meu patrão. Senhor, por que que eu tenho orado, orado, orado e nada acontece? Aí a gente começa a achar que o problema está no Senhor. Olha como o homem pecador é tão cego, não é? Senhor, tá tua mão, tá encolhida, tá com defeito, o teu ouvido não ouve mais, tá surdo. O problema está em Deus? Aí o versículo 2 de Isaías 59 vem mostrar exatamente que o problema não está em Deus. O 1 já fala, a mão do Senhor não é o problema. O ouvido dele não é. Então onde é o problema então? Se não é no Senhor, onde está esse problema? Versículo 2. Mas as vossas, não é de Deus, Deus não tem isso. Deus não tem iniquidade. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Porque as vossas, não a de Deus, as vossas mãos estão contaminadas de sangue. E os vossos dedos, não de Deus, de iniquidade. E os vossos lábios falam mentira, e a vossa língua profere maldade.
Então, ou seja, é o óbvio que Isaías está nos mostrando aqui, a palavra de Deus, talvez Isaías está nos mostrando que o problema está em nós. Ou seja, o problema está que nós não nos arrependemos. O Senhor, Ele quer agir. O Senhor quer esticar a mão. O Senhor quer ouvir as nossas orações e petições. Mas, se nós não confessarmos os nossos pecados, se nós não nos arrependermos das nossas iniquidades, isso faz uma separação entre nós e o nosso Deus. E os nossos pecados encobrem o rosto de Deus de nós. Cria um véu grosso e espesso que nos impede de ver o rosto do Senhor. Irmãos e irmãs, que impede do Senhor nos ouvir. Irmãos e irmãs, para crentes que amam o Senhor, nada nesse universo, nada mesmo, é mais dolorido, mais duro do que o Senhor não nos ouvir ou de nós não conseguimos mais ver o rosto glorioso do Senhor na nossa vida, olhando para nós. Só não entende isso quem nunca viu o rosto do Senhor nenhuma vez. Mas quem já viu como nós, eu não estou dizendo o rosto fisicamente, né? Estou dizendo ver o Senhor sorrindo para nós, alegre conosco, e ver agora o Senhor, não conseguir ver nem se o Senhor está sorrindo ou triste, porque é até um véu que nos impede. Irmãos e irmãs, isso é a coisa mais sofrida e dolorida do universo para nós. É por isso que o Senhor Jesus, eu digo por isso, mas assim, a comparação nossa nem compara com o Senhor. Por isso que o Senhor na cruz, que mais doeu o Senhor não foi nem os pecados de toda a humanidade caindo sobre ele, isso foi muito dolorido, não foi, não comparando, né? O Senhor teve muito sofrimento. O Senhor na cruz, amados irmãos, sofreu em todo o seu homem tripartido. Você sabia disso? Quando o Senhor estava na cruz, a cruz foi algo tão severo, tão profundo, que veio infligir sofrimento nas três partes do ser do Senhor Jesus, no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. No corpo, ele estava sendo crucificado, né? Todos nós sabemos. As mãos foram cravejadas com cravos, com pregos, os pés também. Tomou chicotadas nas costas que rasgavam o seu couro. Eu não vou nem entrar nisso, irmão, porque é dolorido demais, né? Uma cruz de espinho cravou a sua cabeça. Uma sede profunda invadiu o seu ser, dificuldade em respirar, de levantar o tórax. Quer dizer, é uma coisa que não imaginava a dor no corpo. Mas o Senhor também sofreu na sua alma, porque na alma, todas as pessoas passavam ali e zombavam dele, meneava a cabeça, tipo, fazendo assim, que vergonha, você nessa cruz. Então, quer dizer, não só isso, todos os pecados da humanidade caindo sobre o Senhor, isso tudo fez o Senhor sofrer muito, até mais do que do corpo. Porém, o pior sofrimento que o Senhor passou foi no seu espírito, quando o Pai o abandonou nas últimas 3 horas, enquanto todo o pecado da humanidade caía sobre o Senhor, o Pai o abandonou. E o Senhor falou: Deus meu, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Nesse momento, irmãos, foi o pior sofrimento que o Senhor passou. Ou seja, por que eu estou entrando nisso? Para dizer que nesse momento o Senhor não mais viu o rosto do seu Pai, o qual ele estava estava habituado a ver todo o momento da vida dele. Cada instante, 24 horas por dia, ele vivia debaixo do rosto do Pai. E ver que um espesso véu de pecados, não dele, mas nossos, estava agora encobrindo o rosto do Senhor Jesus, de ver o rosto do seu Pai. Irmãos, isso, ou seja, do Pai ouvir a sua oração, de gritar: Pai, Pai, por que me desamparaste? O Pai não responder. Por que até o Pai não respondeu a ele? Porque havia um véu grosso e espesso de iniquidades que impedia, que cobria o rosto do Pai e do Filho ver.
Porém, diferente aqui de Isaías, as iniquidades não eram iniquidades do Senhor. Aqui em Isaías são as nossas. E lá no Senhor não era dele, eram as nossas também. As nossas iniquidades botaram um véu grosso e fez com que o pai não mais ouvia a oração do filho. E o filho não podia mais ver o rosto do pai. Irmãos, isso é o maior sofrimento que o Senhor passou. E também é o maior sofrimento que nós passamos. Quando amamos o Senhor, quando alguém que já viu o rosto do Pai, já teve a honra de ouvir suas orações respondidas, de repente você orar e não ouvir Deus mais ouvindo você, não te respondendo, você não vê mais a mão do Senhor esticando e agindo na sua vida, você vê a mão do Senhor toda hora agindo, agindo, agora você não vê mais. O que está acontecendo? Por que o Senhor me desamparou? Não, os nossos pecados são o véu. E o que nós precisamos fazer então, irmãos? Nós precisamos nos arrepender. O arrependimento remove o véu. Depois que o Senhor Jesus morreu, quando ele ficou nas últimas 3 horas, quando estava toda a iniquidade ali caindo sobre ele, tinha um véu entre ele e o Pai. Quando o Senhor morreu, o véu então foi retirado, os pecados foram lavados. E aí o véu foi retirado, até fala que nesse momento que ele morreu, o véu lá do Santo dos Santos rasgou de cima a baixo. Ou seja, o que impedia a comunhão com o Pai, que eram os pecados, foi removida. O Senhor rasgou o véu, a sua carne foi rasgada, ou seja, pelos pecados nossos, rasgar a carne do Senhor, o véu foi removido e houve a remissão dos pecados foi realizada, a redenção foi realizada, e aí o acesso foi restaurado de uma vez por todas à presença do Pai. Por isso, amados irmãos, nós precisamos aprender a nos arrepender. Isso nos introduz na presença do Senhor. Agora vamos para o Novo Testamento, né? Porque o objetivo aqui não é gastar muito tempo aqui. Vamos lá para Lucas capítulo 3. Por isso, quando começa, irmão, o Novo Testamento, quando o Senhor começou o seu ministério, até mesmo antes do Senhor começar o seu ministério, houve alguém que preparou o caminho para o ministério do Senhor. Esse alguém era João Batista. E João Batista, o que ele pregou? Arrependimento. Até o batismo, que ele chamava João Batista, que fazia batismo, o batismo de João era para arrependimento. Então, Lucas capítulo 3, quando chega o Novo Testamento, que é o Evangelho quer dizer, são boas novas. A palavra evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. Deus tem boas notícias para nós. Mas essas boas notícias, elas começam sempre pelo arrependimento. Então, o arrependimento é a base para tudo, né? Então, Lucas capítulo 3 fala assim, versículo. Olha, esse aqui, Lucas capítulo 3 conta a história da pregação de João. O que João pregava? Aí no versículo 8 fala assim. Olha o que João dizia, na pregação dele. Ah, olha o versículo 3. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Aí, vamos pular, né, o versículo 8. Aí ele falava assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, João Batista está falando o seguinte: olha, eu vou traduzir aqui, né? Com as minhas palavras. É como se ele estivesse dizendo assim para os judeus: olha, em vez de vocês ficarem se justificando, dizendo assim, não, não, nós não somos arrepender, não. Nós somos filhos de Abraão. Quem é você para vir falar conosco? Quem é você, João, para dizer para nós arrependermos? Nosso pai é Abraão. Tá achando que nós somos quem? Nós somos qualquer um? Você não sabe quem é meu pai? Não, é Abraão. Aí é como se ele falasse assim, não, em vez de vocês ficarem, é como João estivesse dizendo para ele, em vez de vocês ficarem se justificando, arrependam rápido e produza frutos
dignos do arrependimento, ou seja, deixa frutos aparecerem na vida de vocês que provem que vocês mudaram, tiveram a mudança de mente, que vocês arrependeram. Ou seja, o verdadeiro arrependimento sempre, sempre mesmo, amados irmãos, nunca vai falhar. Sempre, todas as vezes, 100% das vezes, vai produzir frutos. E frutos, você sabe, quando a Bíblia fala frutos, isso quer dizer que não é ato de força humana. Fruto sempre é algo que está implícito na palavra, espontâneo. Você não chega para uma árvore, uma laranjeira e fala, laranjeira, agora eu estou te ordenando, produza um fruto, ó laranja. Ela vai produzir a laranja, não é assim, não é por meio da ordem. E também a laranjeira não faz força para produzir laranja. Se tudo estiver certo, se ela estiver bem adubada, estiver pegando água, pegando luz, espontaneamente, sem nenhum esforço, o fruto vai vir, que é a laranja. Também, se realmente alguém se arrependeu, de verdade, pela obra do Espírito, automaticamente, espontaneamente, o Espírito vai produzir frutos que vão mostrar que aquela pessoa realmente se arrependeu. Não é uma questão de força, é algo real. Quer ver? Então vamos ver aqui, ó. Aí ele continua. Versículo 9. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Ou seja, se realmente nós não tivermos o fruto verdadeiro, nós nos arrependemos, nós vamos ser cortados, Deus. Aí, olha o próprio texto explicar melhor. Olha o versículo 10. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Irmãos, isso é maravilhoso. Essa pergunta, ela é muito boa. Toda vez que realmente alguém se arrependeu de verdade, ele faz essa pergunta: que havemos de fazer? Essa pergunta já é um indício claro que está tendo uma mudança de mente. Esse indício claro, essa pergunta já é um sinal evidente que o Espírito está trabalhando no nosso coração. Toda vez que alguém se arrepende de fato, ela diz assim: o que eu preciso fazer? Ou seja, qual é o fruto que eu preciso demonstrar? Não que seja por esforço, mas é uma pergunta. Sempre quando o Espírito Santo age em nosso ser, ele vai perguntar isso. Quer dizer, não ele, a pessoa que está sob a ação do Espírito vai perguntar isso. Senhor, o que eu devo fazer? Você quer ver? Eu vou. Para só um pouquinho, deixa marcado em Lucas capítulo. Aqui, a fitinha em Lucas capítulo 3, que eu vou circular em alguns exemplos e volto para cá. Só para mostrar como essa pergunta é realmente sinal do arrependimento. Não vamos esquecer, nós estamos falando de de Apocalipse capítulo 3, que o Senhor falou, né, lá para a igreja de Laodiceia. Não perca de vista isso. O Senhor falou assim: "Sê, pois, zeloso e arrepende-te." Eu estou falando do arrependimento por causa o que o Senhor disse para a igreja em Laodiceia. Esse arrependimento que o Senhor queria que a igreja de Laodiceia se arrependesse, o fruto disso é ser zeloso. O zeloso é a prova que ela está se arrependendo. Não é? É como se o Senhor falasse para a igreja assim, a igreja de Laodiceia, arrepende-te. E ela responde assim: como é que eu posso me arrepender? Aí você fala assim: queimando de novo pelas minhas coisas. Pegue fogo, abra a porta do seu coração e deixe eu entrar. Aí você vai entender no versículo seguinte: deixe eu entrar, ouça o meu falar e me obedeça. Isso é a prova. Agora vamos voltar lá. Olha, eu vou propor toda vez que o seu espírito toca alguém, ele vai fazer a pergunta: que havemos pode fazer? Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos lá para Atos, versículo capítulo 2, quando lá em Pentecostes Pedro levantou com os 12 e fez aquela pregação maravilhosa.
que Pedro pegou, falou para as pessoas se arrependerem, por Deus se arrependerem. Vocês sabem disso, eu não tenho tempo para ler. Atos capítulo 2. Pedro vai lá e prega arrependimento, tal, 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 não é? Olha Atos 2:36. Pedro fala assim: esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Aí quando Pedro pregou, o Espírito tocou, compungiu o coração das pessoas ali, que estavam ouvindo ele, os judeus ali, para eles se arrependerem. E qual foi a reação deles? O fruto de arrependimento, olha aqui, o versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, ouviram! Compungiram-se o coração, o Espírito tocou o coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Que faremos, irmãos? Quando o Espírito toca nosso ser para arrependimento, a primeira pergunta é: Senhor, irmãos, o que que eu faço? Me digam, eu quero me arrepender, me falem o que que eu preciso fazer. Resposta de Pedro, respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. 41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo acréscimo aquele dia de quase 3.000 pessoas. Ouvir o falar do Senhor, o que faremos? Quer ver outro exemplo? Atos capítulo 9. Quando o Senhor aparece para Saulo, vamos ler lá. Versículo 3, Atos 9:3. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele lhe perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta, entra na cidade onde te dirão que te convém fazer. Aqui, nesse trecho, não mostra o que Paulo perguntou para o Senhor. Mas vamos ver esse mesmo trecho, quer ver? É o mesmo trecho em Atos 22. Atos 22. Olha lá. Atos 22, o mesmo trecho, versículo 7. Então caí por terra, Atos 22:7, ouvindo uma voz que me dizia: estão percebendo, irmãos, que aqui precisa, para arrepender, ouvir? Não há como se arrepender se não ouvir o falar do Senhor. Sempre quando há arrependimento, alguém ouviu e respondeu ao falar do Senhor. Então caí por terra ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, ouvindo uma voz que me dizia, ouvindo uma voz que me dizia, ouvindo uma voz que me dizia. Irmãos, eu estou repetindo isso porque isso é fundamental e tem tudo a ver com a igreja de Laodiceia. Vocês vão entender daqui a pouquinho. Ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: sou Jesus Nazaré, quem tu persegues. E os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz que falava comigo. Os que estavam com Saulo viram, mas não ouviram. Não ouviram. Então perguntei: que farei, Senhor? Então perguntei: que farei, Senhor? Toda vez que alguém ouve o falar do Senhor e ele é compungido pelo Espírito no coração, a pergunta é: Senhor, o que eu farei? Eu não quero ser o mesmo mais. Eu não quero ser morno. O que o Senhor espera? Qual atitude o Senhor espera de mim? Quais são os frutos de arrependimento que o Senhor espera de mim? O que que eu vou fazer, Senhor? E o Senhor vai dizer. No caso da igreja em Laodiceia, que era morna, o Senhor disse: sê, pois, zelosa, queima de novo e arrepende-te. E você vai provar que você se arrependeu.
Abra o seu coração, deixa eu entrar e se queima, queima de novo, porque onde eu entro, a comunhão, e onde a comunhão, eu faço o coração queimar. Queima de novo, Igreja da Odisseia. Volta a ser Filadélfia. Volta a ser alguém que queima. Queima novamente. Que é zelosa pela palavra. Zelosa pelo Senhor, pelas coisas de Deus. Que não aceita as coisas, não aceita heresias. Não aceita coisas que distorcem a verdade. Que não aceitam ser morno. Que não aceitam servir o Senhor de qualquer maneira. Igual Jeremias fala, né? Maldita aquele que serve o Senhor relaxadamente. Não aceita isso e queima. Vamos voltar lá para Lucas, capítulo 3, versículo 10. Então as multidões o interrogavam João Batista, dizendo: Que faremos? Que havemos, pois, de fazer? Estão percebendo, irmãos, essa frase é uma atitude de fruto do arrependimento? Olha a resposta de João Batista. Respondeu-lhes: Quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem. Isso é o fruto de arrependimento. O arrependimento é: você se arrependeu? Arrependi. Então começa a entregar o que você tem. Alguém que realmente crê no Senhor, ele não mais quer ter só para si. Ele aprende a repartir o que ele tem. E não estou dizendo só as questões financeiras, materiais. Mas ele aprende a repartir as experiências com o Senhor. Ele não tem mais o coração, eu sou eu individualista. Ou seja, a capa é minha, as túnicas são minhas, a comida é minha, é tudo meu. Não. Depois que ele creu, ele fala assim: quem eu vou entregar? Irmão, irmã, quando você e eu vamos para reuniões da igreja, com qual coração nós vamos? De entregar ou de receber? De repartir o que Deus já nos deu ou de ganhar só para nós mesmos? Aí eu vou lá porque eu quero desfrutar, eu quero só receber, não vou repartir comida nenhuma que Deus me deu, nem capa nenhuma que Deus me deu. Coração de arrependimento é: eu quero entregar. E quem tiver comida, versículo 11, faça o mesmo. Foram também, aí isso foi a multidão, né? Agora foram também os publicanos para serem batizados e perguntarem: Mestre, que haveremos de fazer? Irmãos, isso é maravilhoso. Toda vez que o homem faz essa pergunta, Deus se derrete. O que vamos fazer? Respondeu-lhes, versículo 13: Não cobreis mais do que estipulado. Ou seja, o publicano ele cobrava mais do que podia cobrar, né? Para ficar, e por isso os publicanos eram odiados. Os publicanos eles vinham para cobrar as pessoas, eles eram cobradores de impostos, né? Então eles vinham para cobrar da pessoa o imposto. Então o imposto, vamos supor que era 10 moedas. Aí eles cobravam, o imposto era 10, só que eles cobravam 15. Falavam, não, o imposto é 15. Só que na verdade o imposto era 10. Eles cobravam 15 porque 10 eles passavam para o Império Romano e 5 eles roubavam e enfiavam no bolso para se enriquecerem. E aí o povo sabia disso, e o povo ficava revoltado. Então, aí eles publicaram, eles perguntaram: o que faremos? Aí João Batista falou assim: pare de cobrar mais do que o estipulado. Irmãos, quando nós realmente nos arrependemos, nós nunca vamos cobrar a mais do que o estipulado. E se você, irmão e irmã, tem visão espiritual, você vai entender que eu não estou falando de coisas materiais. Nós vamos aprender, eu e você, a cobrar das pessoas só aquilo que Deus estipulou delas e nunca mais. Você sabe que nós, homens, eu então, né?
Nós cobramos muitas pessoas, né? Nós somos altamente justiceiros. Nós somos mestres em cobrar aquilo que Deus não cobraria. Nós não somos misericordiosos. Deus é, nós não. Nós cobramos algo além do que Deus cobraria. Nossa justiça, entre aspas, é tão terrível que quer ser mais justo do que a do próprio Deus. Às vezes Deus tem misericórdia, nós não a cobramos. Deus nos perdoa de pecados terríveis e nós não perdoamos isso aqui das pessoas. Deus me perdoou de pecados incontáveis. E na hora de eu perdoar as pessoas, eu não quero perdoar isso aqui que elas cometeram comigo. Ou seja, eu estou cobrando delas muito mais do que Deus cobrou de mim. De mim, Deus me perdoou, mas eu não perdoo as pessoas. Por isso, na oração do Pai Nosso, falou assim: nos perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Senhor, me trata como eu trato os outros. Senhor, se eu estou cobrando os outros mais do que deveria, também me cobre também de mim mais do que eu devo também, Senhor. Seja duro comigo, assim como eu sou duro com os outros. Seja justiceiro comigo, assim como eu sou com os outros. Senhor, já que eu não perdoo eles, também não me perdoe, Senhor. É isso que a oração do Pai está dizendo. Perdoe-me assim como eu tenho perdoado quem me deve, meus devedores. Perdoe minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado os meus devedores. Mas o verdadeiro arrependimento é: não cobre mais do que o estipulado. Aí o 14. Também soldados lhe perguntaram. Tá vendo? O arrependimento, ele pega todo mundo, ele vai todas as classes, a multidão, os publicanos e os soldados. Irmãos, quem passa por essa experiência maravilhosa do arrependimento sempre vai ter a mesma resposta: que faremos? Aí os soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E eles disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Porque eles faziam isso. Em outras palavras, quando você falando assim, mude o seu comportamento. Não faça o que você fazia mais. Isso vale para a igreja de Laodiceia. Não seja mais morna. É, não seja mais tolerante com o pecado, Laodiceia. Não seja mais misturada. Não seja mais em cima do muro. Tome a sua posição. Seja quente. Mude a sua atitude. Não maltrate mais. Não dê denúncia falsa. E seja satisfeito com o soldo. Quando o Senhor entra em nós, nosso coração acalma, não é verdade, irmãos? Quando nós arrependemos, entra uma paz em nós que nós passamos a estar satisfeitos com as coisas. Antes, tudo nos causava insatisfação. Mas aí com o Senhor, nós passamos até satisfeitos com o meu soldo, com o meu salário. Antes, o meu salário era um problema, depois não é mais. E eu não estou falando, mais uma vez, só de coisas materiais. Eu estou aplicando espiritualmente. Tudo que me dá insatisfação, agora o meu coração está em paz. Antes, meu coração precisava de 1.000 roupas boas para poder ficar satisfeito. Agora não, qualquer roupa me satisfaz. Antes, eu precisava de trocentos mil sapatos. Agora não preciso de tantos mais. Um ou dois já me satisfaz. Antes, meu salário não era bom, agora ele é. Então, eu só mostrando para os irmãos a questão do arrependimento. Isso aqui é Lucas. Agora vamos para Lucas 15. Lucas 15, versículo 7. Digo-vos assim, aqui é a palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor da ovelha perdida. Aí, o Senhor falou assim, Lucas 15, 7. Digo-vos assim, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O ponto é que
Quando nós nos arrependemos, irmãos e irmãs, isso produz uma explode a alegria do céu. O arrependimento causa tanta alegria no coração de Deus, tanto júbilo, tanta alegria, porque ele fala assim: ah, finalmente eles voltaram para mim. A ovelha voltou para o rebanho. A ovelha voltou a estar junto com Cristo e a igreja. Tinha o rebanho, que era aquela igreja, não é? Eram 100 ovelhas, que representa a igreja. Uma se perdeu, mas o Senhor ama todas. Então, só foi lá, pegou aquela ovelhinha, trouxe de volta nos ombros e trouxe de novo para o rebanho. E esse processo de trazer a ovelhinha de volta é o arrependimento. E quando o Senhor traz a ovelhinha de volta para junto da igreja, quando ela volta, ela ouve a voz do pastor que está chamando ela, e ela aceita esse falar do pastor, e ela arrepende, e ela volta, ela tem uma mudança de mente, ela volta, ela converte, ela volta para Cristo e a igreja, ela volta a amar a igreja, ela volta a amar os irmãos, ela volta a queimar, ela volta a estar uma ovelhinha que queimando junto com as outras ovelhinhas. Isso faz o pastor e o céu inteiro explodir em alegria. Mas, irmão, entenda o que o senhor falou aqui, que é o Senhor falando, ele está nos revelando o que ele sente. Aqui as palavras do Senhor, o que ele sente quando alguém ouve o falar dele e se arrepende. O sentimento do Senhor é explosão de alegria. Ele está abrindo o coração, rasgando o coração. Ele falou assim: olha, se você se arrepender, eu vou explodir de alegria. E você também vai ficar explodido de alegria também. Quer ver? Olha o versículo 5. Achando-a. Quem está falando que achando? É o pastor que achou a ovelhinha que se perdeu. Põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos. Amigos e vizinhos são os anjos. E diz-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida, a minha. Eu achei a minha ovelha. Digo-vos assim, haverá maior júbilo no céu entre os anjos, explosão de alegria, milhares de exércitos, de hostes celestiais cantando, explodindo, pulando, porque o pecador se arrependeu, ouviu a voz do pastor. Amado irmão e amada irmã, como nós precisamos aprender a ser como Davi, rápidos. Como nós precisamos ouvir o que o Senhor falou para a igreja de Laodiceia. Ser zeloso e arrepende-te, volta, toma a sua posição, queima novamente. Sai desse estágio de em cima do muro, de mornidão. Por que eu digo em cima do muro, irmão? Morno é isso. Morno não é nem lá nem cá. Morno não é nem frio nem quente. Está no meio do caminho. Isso é terrível para o Senhor. Sai disso. Vamos voltar agora para Apocalipse, não é? Acho que deu para os irmãos ganhar um pouco, né? Nós ganhamos um pouco o que o Senhor disse sobre arrependimento, no versículo 19 de Apocalipse 3. Então, Apocalipse 3,19, eu repreendo e disciplina quantos amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Aí o versículo 20, vamos começar o 20 agora. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Tá vendo, irmãos? Na verdade, o versículo 20 já é o chamado do Senhor para vencedor dentro da igreja em Laodiceia. O chamado para o vencedor não começa só no versículo 21, ao vencedor da lei sentar-se comigo. Quando falo no 21, ao vencedor da lei sentar-se comigo, isso é o galardão do vencedor quando o Senhor voltar para a igreja de Laodiceia. Mas o chamado para ser um vencedor, esse o 21 é o prêmio que o galardão que o vencedor vai ganhar. O galardão que ele vai ganhar. Qual é o prêmio que o vencedor da igreja de Laodiceia vai ganhar? Inclusive, isso vai ser a próxima mensagem, né? Vai ser, dizem, né? E eu concordo, e todo mundo fala isso, que é o melhor prêmio de todas as igrejas.
Cada igreja, o Senhor tem um prêmio para o vencedor de cada igreja. Todos os prêmios que o Senhor dá, galardões que o Senhor dá, o vencedor de cada igreja é maravilhoso. Mas parece que da igreja lá do céu é o top dos tops, é o melhor de todos. É o suprassumo dos prêmios. Você não concorda? Vamos deixar isso para a próxima mensagem, né? Mas o 21 é o prêmio, é o galardão. Mas o chamado para vencer começa no 20 para o vencedor. Como é que é esse chamado? Eis que estou à porta e bato. Se alguém, presta atenção, irmão, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Duas reações. A primeira é: ouça o meu falar, a minha voz. Segundo, obedeça a minha voz abrindo a porta. Porque ele está batendo na porta. Bater na porta é o chamado do Senhor. Presta atenção, quando alguém bate na porta, ele quer o quê? Que você fica só, quem é? Quem é? Ele quer isso? Você fica só perguntando, quem é? Quem é? Quem é? Sou eu, Jesus. Aí você fala, que bom, Senhor! E aí fica por isso mesmo? Ué, ele tá batendo na porta para quê? Porque ele quer entrar. Alguém que bate na porta porque quer entrar. Então, responder ao chamamento do Senhor é abrir a porta. Se ouviu o bater, não abriu a porta, não ouviu, na verdade. E não obedeceu. Então, o ponto é, alguém que arrepende, ele ouve a voz do Senhor. Nós acabamos, por isso eu estava citando para os irmãos aqui, lá em Atos, eu citei que quando é, Saulo estava no caminho de Damasco, né? Os que estavam com ele viram, mas não ouviram. Viram que tinha luz, mas não tinha nada, não ouviram a voz que falava com Saulo. Mas Saulo ouviu: quem és tu, Senhor? Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele ouviu: quem és tu, Senhor? Na verdade, essa hora, irmãos, era o Senhor batendo na porta do coração de Saulo, querendo entrar. Agora, é claro que nós já falamos isso para os irmãos, que nesse versículo aqui, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Esse versículo foi usado muito, e ainda é usado, tudo bem, pode ser usado, é usado muito na pregação do evangelho para incrédulos, não é? Esse versículo a gente fala muito, a gente usa muito para pregar para incrédulo. Se você ouvir o bater da porta do Senhor no seu coração, aceite o Senhor, deixe ele entrar. A gente usa muito para incrédulos. Tudo bem, pode ser emprestado para isso, mas o sentido aqui não é para incrédulo. O Senhor está batendo na porta de quem? Da igreja. Na porta do coração da igreja. Isso nos mostra algo muito terrível. O que é algo terrível? Mostra que o Senhor está do lado de fora da igreja. Está batendo na porta porque ele quer entrar. Ora, se o Senhor está do lado de fora da igreja, batendo na porta da igreja, do coração da igreja porque ele quer entrar, isso quer dizer que a igreja em Laodiceia achava-se tão boa, tão orgulhosa, tão rica e abastada, como nós vimos no versículo 17, pois diz, estou rica e abastada, não preciso de coisa alguma. Se achava tão bem que ela botou o Senhor para fora da igreja. Que coisa mais horrível, não é? Pense, como pode, não é? Alguém que é o Senhor da igreja, alguém que é o rei, que é o dono da igreja, comprou com seu sangue, é colocado para fora da igreja. O lugar do Senhor, o Senhor nas outras igrejas, nas outras 6 igrejas, não é? Por mais que nas outras igrejas houvesse coisas erradas, nas outras 6, exceção de Filadélfia, é claro, nas outras 5, vamos dizer assim, em Éfeso, né? E Esmirna não teve repreensão, nada, mas pelo menos nós sabemos em Éfeso tinha erros, Pérgamo tinha erros, Tiatira tinha erros, Sardes tinha erros. Por mais que essas igrejas tinham erros, lá não fala que o Senhor estava de fora. A igreja em Éfeso, por exemplo, o Senhor estava entre os candeeiros. Esse é o lugar do Senhor. Ele tem que estar no meio das igrejas. Olha em Efésios capítulo, perdão, em Apocalipse capítulo 2, versículo 1.
Olha o que você falou assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. O Senhor, o lugar dele é no meio dos candeeiros. Mas a primeira igreja, olha como é terrível isso. Na primeira igreja das 7, o Senhor está no meio. Quando chega na última igreja, ele está do lado de fora. No processo que foi acontecendo, a degradação da igreja, chegou um ponto que colocaram o Senhor de fora da igreja. Começou bem no meio. De repente, a igreja foi se degradando de tal maneira que o Senhor estava do lado de fora. Chega na última, está do lado de fora. Então, o fato de você estar lá de fora nos mostra uma situação muito terrível. Por que você está do lado de fora? Porque o Senhor não suporta o orgulho. O Senhor não suporta a igreja orgulhosa. Isso expulsa o Senhor. Onde há o orgulho, o Senhor não está. Porém, o Senhor não deixou de amar a igreja. O Senhor continuou batendo na porta da igreja. Ele quer voltar, ele quer entrar. Aí já nos mostra algo maravilhoso. O fato de estar lá de fora é ruim, mas o fato de ele estar batendo para querer entrar é maravilhoso. Isso mostra que ele ama a igreja. Ele não desiste, irmãos. Ele não desiste. Mesmo a igreja caída, orgulhosa, ele não desiste. Ele continua batendo. Eis que estou à porta e bato. Então, o bater do Senhor, vamos entender isso melhor. O bater do Senhor na porta é da porta da igreja inteira. Quando o Senhor bate, quando o bater na porta do Senhor, é o Senhor tentando entrar no coração da igreja inteira, coletivamente. Porque aqui não fala de várias portas no plural. Se falasse, eis que estou às portas e bato, aí quer dizer que está batendo em cada porta de cada irmão na igreja. Não. É uma porta só para a igreja inteira. Então fala, eis que estou à porta e bato. Então é uma porta coletiva da igreja inteira. Porta de onde? Da igreja, do coração da igreja. Porém, o responder a esse chamado, ouvir esse chamado, é individual, nunca é coletivo. Porque olha o que o senhor fala aqui. Se alguém, não é se todos, é se alguém. Se alguém é algo individual. Ele bate coletivamente, mas a resposta a essa batida sempre é individual. Não espere, irmãos, a igreja vai se arrepender. Não espere. Ah, irmãos, eu estou aqui na igreja orgulhosa, com as suas heresias, e eu vou esperar a igreja se arrepender porque era do Senhor. Então eu vou ficar aqui. Eu não concordo com essa situação de moridão. Eu não concordo com essa situação degradada da igreja. Mas, irmãos, a igreja é do Senhor. Então eu vou ficar aqui até que o Senhor faça alguma coisa. Enquanto o Senhor fizer alguma coisa, eu fico aqui. Mas eu não concordo, mas eu estou aqui na minha mornidão. Eu sou morninho aqui junto com o resto da igreja. E vou ficar aqui até que o Senhor. Irmãos, isso não é o que o Senhor espera. O Senhor nunca esperou uma resposta coletiva da igreja. O Senhor sempre, ele bate coletivamente, mas ele espera a resposta individual. É se alguém. Amado irmão, amada irmã, não espere pelos outros. Tome a sua decisão. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Se alguém. Irmãos, quando fala que o Senhor está na porta, essa porta, o Senhor está nessa porta de duas maneiras. Vamos entender melhor? Vamos com calma? Vamos entender melhor? Vamos entender como é. Quem que está na porta? Nós vamos entender tudo isso aqui com mais calma, porque isso aqui é muito precioso. Então vamos entender. Como é que o Senhor está na porta, individualmente falando? Né? Está na porta da igreja. Mas como é que condição que ele tem? Como é que ele chega nessa porta? Tá? Vamos lá. Tiago, capítulo 5. Deixa aqui aberto em Apocalipse, mas vamos para Tiago, capítulo 5. Tiago 5:9 fala assim: Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados.
Ou seja, não fica preocupado com os outros. Eis que o juiz está às portas. Eis que o juiz está às portas. Quem está à porta? Quem é que está à porta, irmãos? É o Senhor juiz. Então, quando o Senhor está na porta, batendo na porta do coração da igreja, quem está batendo é o Senhor juiz. Ou seja, ele vai nos julgar pela nossa atitude em relação a ouvir o seu chamamento e abrir. Esse julgamento não será coletivo. O juiz, ele julga um por um. Você não é responsável pela igreja não ter ouvido o chamamento do Senhor. Você vai ser responsável porque você não ouviu o chamamento do Senhor. Eu não serei responsável porque a igreja não quis ouvir. Eu serei responsável porque eu não quis ouvir. O chamamento do Senhor de bater a porta é coletivo, mas a resposta é individual. O julgamento do Senhor, quando eu não responder, será individual. Não pense, amado irmão e amada irmã, que o juiz vai falar assim: olha, você não quis abrir a porta, não é? Gustavo, Senhor, eu não quis ouvir. Não, tudo bem, Gustavo, eu entendo. Sabe por que que eu não quis abrir, Senhor? Porque foi o seguinte, falar para o Senhor, é porque os irmãos todos não quiseram abrir. E, Senhor, sabe como é que é aquela pressão, os irmãos todos, aquela situação toda. E, Senhor, eu estava ali esperando que a igreja do Senhor, o Senhor ia fazer alguma coisa, esperar os irmãos agirem. Uma hora dessas as coisas mudam. Então, Senhor, eu quis, sabe, Senhor? Senhor, eu fui influenciado pelos outros. Senhor, eu estava seguindo o líder. Eu estava seguindo tal. Senhor, a culpa é do líder. Não. Mas queixar dos outros, né? Mas queixar dos outros. Senhor, mas o líder que é o culpado. Foi ele que foi o culpado. Foi ele que me enganou. Foi o líder. Foi o que. Isso que quer dizer, irmão, não vos queixei uns dos outros. É ele! Eu falo assim: não, 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 não. Eu vim julgar um por um. Quer ver? Então, vocês entenderam? Quem está na porta é o Senhor juiz, tá? Também tem um outro Senhor, tem outra característica do Senhor que está na porta. Vamos entender. Mas vamos primeiro do juiz. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 4. Olha o que Paulo fala. 1 Coríntios, capítulo 4. Versículo 4. Porque de nada, que é Paulo falando, de nada me arguei a consciência. Paulo falando assim, olha, minha consciência não me discutir comigo. Contudo, apesar, é como Paulo falando assim, contudo, mesmo que minha consciência não venha discutir comigo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará plena luz, vir o Senhor é o bater das portas, tá? Bater na porta. O qual não somente trará plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, um por um, os desejos de cada coração. Então, cada um receberá o seu louvor da parte do Senhor. É individual. O julgamento vai ser um por um. 2 Coríntios capítulo 5, vamos ler lá. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. E por isso, porque importa que todos nós, sem exceção, compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um, tá vendo como é que é individual? O tribunal é coletivo. Você vai julgar a igreja inteira, mas vai ser de forma individual. O Senhor sempre faz isso, irmãos. O chamamento é geral, ele bate na porta da igreja inteira. Mas o ouvir e o abrir depende de cada um. Cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. É individual. Aí você fala assim, mas irmão Gustavo, o Senhor, ele está na porta do coração só como juiz? Não. Ele também está na porta do nosso coração como noivo. Quem está batendo na porta do nosso coração é o Senhor juiz, mas também é o Senhor noivo que nos ama. É o noivo querendo encontrar a noiva.
Então, por que que ele bate na porta? Porque ele ama a igreja. Lembra quando falou para a igreja em Apocalipse, para a igreja em Laodiceia? Eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Aí depois mostra ele batendo na porta. Esse que estou à porta e bato. Ele bate porque ele quer voltar a ter comunhão. Ele bate porque ele quer voltar a entrar no coração individual de cada irmão e voltar a restabelecer a comunhão, que é ter comunhão. Em sua casa, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Cear com ele e ele comigo, isso indica comunhão. Se fosse só assim, ó, e cearei com ele, entrarei em sua casa, cearei com ele, se parasse com aí, cearei com ele, nós ainda não teríamos a imagem tão clara da comunhão. Mas o versículo fala, cearei com ele e ele comigo. Isso quer dizer que tem uma comunhão. Comunhão é algo em comum. A palavra comunhão quer dizer uma união em comum, uma comum união, comunhão, tá? Ou seja, uma união em comum. Ou seja, começam ambos a desfrutarem um do outro, da presença do outro. Você desfruta da presença do Senhor e o Senhor desfruta da sua presença. Irmão e irmã, o Senhor é juiz? É, mas ele é juiz para aqueles que não querem abrir a porta. Claro que o Senhor vai julgar todos nós, até os que abriram ou não abriram. Mas o juízo maior, quer dizer, o juiz realmente para os que não abrem. Mas o Senhor, ele quer, na verdade, agir como noivo, ele quer entrar para ter comunhão com a sua noiva. Minhas palavras, irmãos, só é possível restabelecer a comunhão se houver primeiro um arrependimento. Por isso que em Apocalipse capítulo 3, o senhor primeiro fala no versículo 19, ser, pois, zeloso, de repente, depois o senhor fala que está na porta batendo. Ou seja, se não houver um arrependimento, não pode ter a comunhão de cear com ele, ele comigo. É esse arrependimento que introduz a comunhão. O que é comunhão? É ter a presença do Senhor junto com você de novo. O Senhor está do lado de fora, você não consegue ter comunhão com Ele. Porque não arrepende. Foi o início da mensagem, que é o véu que atrapalha nossa comunhão com o Senhor, lá de Isaías 59. Mas quando nós nos arrependemos, isso tira a porta, abre o véu, abre a porta, o Senhor entra e é restabelecido a comunhão. Nós passamos a ter realidade das coisas do Senhor. Tem outro sentido mais profundo também, que talvez essa mensagem eu não consiga falar para os irmãos, talvez deixe para a próxima, do Senhor entrar, tá? Tem algo muito precioso nisso também, que eu vou deixar para a próxima mensagem, que não vai dar para falar tudo aqui. Mas vamos primeiro por esse sentido inicial. O sentido inicial é que restabelece a presença. Nós voltamos a ter a presença do Senhor, a comunhão volta, o desfrute, a liberdade em Cristo Jesus, a paz. Irmãos e irmãs, quem teve essa experiência sabe o que eu estou falando. Enquanto eu relutei para não ouvir a voz do Senhor, eu não tinha paz. Mas quando eu ouvi a voz do Senhor e eu abri a porta, a paz voltou, a liberdade voltou, a alegria voltou, a presença do Senhor voltou, os frutos voltaram a acontecer, a bênção voltou a acontecer, a alegria voltou, que é uma ceia. Uma ceia é um lugar de alegria, é um lugar de muito desfrute. Então vamos voltar lá para ver o Senhor como noivo agora, né? Vamos lá para Lucas 12. Lá Tiago fala que quem está na porta é um juiz. Mas em Lucas 12, o Senhor vai estar na porta como juiz quando ele voltar. Mas hoje o Senhor está na porta como noivo. Lucas 12, vamos ler, Lucas 12, versículo 36. Claro que o Senhor também ele é noivo e juiz ao mesmo tempo, mas só entendendo o que ele quer dizer, né? Mas o aspecto maior de juízo é na volta do Senhor. O aspecto maior hoje é de noivo. Claro que ele não deixa de ser juiz. Lucas, e também quando ele voltar, não deixa de ser noivo. Né? Mas Lucas 12, 36, fala assim, ó, 35. Cingido esteja o vosso corpo, Lucas 12, 35, e acesas as vossas candeias. Ou seja, o que quer dizer isso? Esteja preparado. Cingido é vestido e candeia acesa, queimando. A candeia era algo cheio de espírito, de óleo. A candeia era uma vasilhinha, se colocava óleo e botava fogo para iluminar.
Ou seja, um vestido cingido esteja preparado. Candeia acesa esteja queimando, cheio do Espírito, do óleo, queimando pelo Senhor, cheio de luz, de fogo, zeloso, que o Senhor falou para a igreja em Laodiceia, ser zeloso, queima novamente. Vamos continuar. Sede vós semelhantes a homens, versículo 36, que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento. Quem é que volta às festas de casamento? É o noivo? Para que quando vier e bater a porta, ele vem e bate a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados, que é muito feliz, quer dizer, bem-aventurado quer dizer muito feliz, muito abençoado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes, ou seja, que abra a porta. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, o Senhor vai se vestir, dar lugar à mesa e aproximando servirá. Ou seja, vai começar a ter uma ceia em que o Senhor vai nos servir. Que isso, irmãos? O Senhor nos servir. Amados irmãos, como isso é possível? Inimaginável o Senhor me servir. Eu que devo servir o Senhor eternamente, mas Ele está me prometendo que vai me servir. Isso é comunhão. É além do que eu consigo pensar. E nem consigo explicar isso. Mas é uma comunhão. É como se a gente estivesse falando assim: comunhão não é eu cearei com você, você comigo. É como se a gente estivesse falando assim: você me serviu, Gustavo, e eu vou te servir também. Eu te sirvo, você me serve. Você me serve e eu te sirvo. Você me serviu e eu vou te servir agora. Eu não consigo entender como é que ele pode servir um miserável como eu. Quer dizer, eu estou falando pela fé, né? Eu espero ser esse que vai ser, terá o Senhor me servindo. Nem sei se eu serei, eu espero que o Senhor tenha misericórdia de mim, mas gostaria de ser esse miserável, pecador, indigno, que o Senhor um dia vai me servir. Mas isso só acontece se nós abrimos a porta para o noivo. Mateus 25, olha como é o noivo. Ó. Mateus 25 fala assim, versículo 1. Mateus 25, versículo 1. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram encontrar-se com o noivo. Quem está batendo a porta é o noivo. Olha o versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saí ao seu encontro. Irmão, quem está batendo a porta da igreja de Laodiceia orgulhosa? É o noivo. É juiz? É, mas é também o noivo. Mas a resposta a esse bater é individual. É se alguém. Deixa eu explicar para os irmãos que eu não expliquei até agora aqui. Isso é muito maravilhoso. Quando lá fala em Apocalipse capítulo 3, o Senhor está batendo a porta, a palavra bater no grego, bater na porta no grego, o sentido, irmão, de bater na porta no grego é um leve toque na porta com os ossinhos do dedo, bem leve. É um toquezinho suave. Você sabia? Eu não estou inventando, não. Isso está no dicionário Vine, tá? Ou no Strongs, parece, né? É um leve toque, bem suave. É discreto. Não é um espancar. Pá, 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 pá. Não é um esmurrar da porta. Pá, 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 pá. Não é dando soco na porta, chutando na porta. Pá, pá, pá. Não, é um leve toque assim, ó. Discretíssimo. Isso quer dizer que o Senhor bate na porta da igreja de forma muito suave. Poucos ouvirão. Para ouvir, tem que estar atento. Irmãos,
nós não sabemos a importância que é ouvir. Vou tentar explicar para os irmãos um pouquinho sobre essa importância. A Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 3, quando Deus criou o homem, lá nos mostra que a queda da humanidade, presta atenção no que eu estou falando para os irmãos, a queda da humanidade, o pecado entrou na humanidade, degradou toda a humanidade porque alguém ouviu errado. Porque tudo começou com ouvir quem não deveria ter ouvido, que era a serpente. A serpente sabe, se ela conseguir nos induzir a ouvir ela, isso vai produzir morte. O ouvir transforma todas as coisas e destrói todas as coisas. A queda começou com ouvir. A Bíblia começa falando de um casal, uma mulher, depois um casal que ouviu errado, não aprendeu a ouvir adequadamente quem tinha que ouvir. E a Bíblia termina no livro de Apocalipse com o ouvir adequado. Ela começa com o ouvir errado e mostra que o Senhor, por meio de todo o seu trabalhar, ele conseguiu lá no final fazer o homem ouvir novamente o que ele deveria ter ouvido lá no início. Se houvesse um ouvido adequado no início, nós podíamos resumir toda a Bíblia em poucos capítulos, só Gênesis capítulo 1 e 2, Apocalipse 20 e 21. Quer dizer, em 21 e 21, né? Apocalipse. Deixa eu falar para os irmãos, né? Apocalipse 21 e 22, perdão. Você quer ver como é que termina com ouvir? Apocalipse 22, versículo 17, fala assim: o último capítulo de Apocalipse, um dos últimos versículos, fala assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem, entra, Senhor, vem, entra logo, volta logo, vem. Aquele que tem sede, quem quiser, receba de graça a água da vida. Começa com o ouvir errado e termina com o ouvir correto. Versículo 18: eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico. Se alguém lhe dizer qualquer acréscimo, Deus acrescentará os flagelos escritos nele. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro da profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente vem sem demora. Amém! Vem, Senhor Jesus! Começou com a queda de alguém que não ouviu adequadamente e terminou com o ouvir adequado restaurado. É o ouvir o Espírito e abrir o coração e aceitar, abrir a porta, fala: vem, Senhor, entra. Eu quero ter comunhão contigo, eu quero o Senhor novamente, volta, entra. Irmão, irmã, nós estamos ouvindo o dedilhar discreto do Senhor? Esse ouvir discreto do Senhor bater, toque, 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 me faz lembrar a experiência de Elias. Quando Elias estava ali chateado, depressivo, porque ele foi ameaçado de morte, né, pelo rei Acabe e Jezabel, depois que ele matou os profetas de Baal ali no Monte Carmelo, aí ele foi ameaçado por Jezabel que ia matar ele, fugiu de medo. Aí ele foi lá, você sabe, né, fugiu, entrou lá na caverna e pediu a morte. E lá na caverna, o Senhor apareceu para ele. Vamos ver lá. Lá rapidamente. Primeira Reis, capítulo 19. Estava mal. Estava tava morno no seu coração. Você sabe que Elias era um profeta cheio de calor, quente pelo Senhor, cheio de zelo pelas coisas de Deus. Mas nesse momento, ele ouviu o inimigo, ele ficou com medo e ele fugiu. Ele ouviu o inimigo que era Jezabel ameaçando ele deu ouvidos a Satanás por meio da ameaça de Jezabel e ele tornou-se morno. E ele estava morno, quase frio, mas estava morno ainda.
E ele falou, Senhor, eu sou fiel a ti. Vamos lá. Ele foge, 1 Reis 19, lá no Monte Horebe, 1 Reis 19, versículo 9. Ali entrou, 1 Reis 19, 9. E ali entrou numa caverna onde passava a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, tenho sido zeloso. Tá vendo Apocalipse? Ser zeloso. Tá falando assim, Senhor, eu fui quente pelo Senhor. Eu fui zeloso pelas coisas de Deus queimando. Zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Tenho sido zeloso, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuro tirar minha vida. Ou seja, eu tô falando para ele assim, aí ele tá falando assim, Senhor, eu fui zeloso, mas agora eu tô morno. Agora eu tô morno, então eu não tô quente mais como eu era antes. Eu era quente pelo Senhor, para tuas coisas, mas Senhor, eu fui maltratado, e o inimigo veio, perseguição, Senhor, agora eu tô morno. Aí o Senhor veio, toc, 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 bater devagarzinho no coração dele, bem leve, quer ver? Olha só. Disse-lhe Deus, versículo 11: Sai, ponte neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor. Aí começou a passar. Esse passar do Senhor é o bater na porta do coração dele. É o toc, 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 bem discreto. Ó. Eis que lhe passava o Senhor. E um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas. Penhas são as pedras, destruía as pedras diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Tá vendo? O Senhor não estava batendo o coração de Elias com coisas grandes, dando soco, não. Não era algo chamar, não. O falar do Senhor, irmão, bater a porta, é discreto. Por isso que poucos ouvem. Precisa aprender a ouvir o Senhor. A igreja está degradada, mas poucos ouvem, porque é discreto, não é coisa. Se você for esperar o Senhor vir descer com um grande vento poderoso, mexer na igreja, chacoalhar tudo e despedaçar as pedras tal, eu vou ouvir o Senhor. Não, irmão, não é assim. Senhor, faz alguma coisa na igreja, então eu não vou ficar quietinho aqui, eu não vou sair daqui, não. Não, não é assim que o Senhor bate. O Senhor não está nisso. Versículo Continua 11. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Senhor, sacode a igreja, faz um terremoto, Senhor. Aí eu vou me posicionar por ti. Não, não é num terremoto. Mas o Senhor, versículo 11, não estava no terremoto. O Senhor não bate, não chacoalha a porta assim e treme a porta do coração da igreja. Tremeu tudo. 12. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não está no fogo, está queimando tudo. O Senhor queima toda impureza aqui na igreja, queima tudo, Senhor. Aí eu vou me posicionar. Aí eu vou ficar quente também. Não, o Senhor não está no fogo. E depois do fogo, um cicio, que é um ventinho e quase um assovio, tranquilo e suave. E o Senhor estava nesse cicio. Ó, 13. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto. Elias só protegeu seu rosto quando ele ouviu Sissi, ouvindo-o. Presta atenção no verbo. Ouvindo-o Elias, ouvindo-o Elias, ouvindo-o Elias. O vento forte despedaçando pedra, Elias viu com os olhos. É chamativo. Após o terremoto, tremendo tudo, Elias viu com os olhos, é chamativo, mas o Senhor não está nessas coisas. O fogo queimando, Elias viu com os olhos, mas o Senhor não está nessas coisas. O bater do Senhor exige o ouvir. É um ventinho tão tranquilo e suave que se você não estiver atento, você não ouve. Tem que ouvir a voz do Senhor batendo. Esse bater lá de Apocalipse é a voz do Senhor falando. Lá em Apocalipse não fala que o Senhor está falando, lá fala que ele está batendo. Olha que interessante, presta atenção. Deixa aqui em 1 Reis 19, eu vou voltar rapidinho só para vocês entenderem. Presta atenção, tem que é rico isso aqui, irmão. Olha só, presta atenção nisso. Apocalipse 3:20. Por favor, preste atenção. Eis que estou à porta e bato. Aqui não fala que você está na porta falando. Ele está na porta batendo. Ele não fala, ele estou à porta e estou chamando.
Alguém, alguém, alguém está me ouvindo? Não, ele está batendo. Aí você fala assim: se alguém ouvir a minha voz. Ué, peraí. Ué, o senhor falou que está batendo, não falou que está falando. Como é que o senhor fala que se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta? O início do versículo é: eu estou batendo, não fala que eu estou. Ó, presta atenção. Ele fala assim: eis que estou à porta falando. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Mas não é assim que o senhor falou. Eis que estou à porta batendo. Se alguém ouvir a minha voz. O que que a gente entende isso? Que o bater do Senhor é a sua voz. Ele não está falando na porta, ele está batendo suavemente na porta. Mas o bater suave é a voz dele. Volta lá, 1 Reis, quando o Senhor estava falando com Elias, que estava morno nessa situação, ele era um profeta quente demais, mas agora estava morno. Quando o Senhor estava falando com ele, o Senhor estava falando com ele por meio de um algo bem suave, que era o quatro bater, que era um cicio suave e tranquilo. Não é nas grandes coisas. Irmão, você está esperando um terremoto vir na igreja para você ouvir a voz do Senhor? Está esperando um fogo cair para você ouvir a voz do Senhor? Está esperando um vento forte que despedaça pedra, derruba tudo para ouvir a voz? Não é assim que o Senhor fala. O Senhor fala individualmente com aqueles que estão aprendendo a ouvir o Espírito bater. Versículo 13. Ouvindo Elias, 1 Reis 19, 13. 1 Reis 19, 3. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, saindo, pois, sentado da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aí, Elias? Sai daí. Então, irmãos, eu quero, agora, irmãos, estão entendendo? É um dedilhar muito suave. Vamos para o último versículo que eu quero ler para os irmãos hoje. Depois eu continuo na próxima mensagem. Vamos para Cântico dos Cânticos. Abram lá. Cântico dos Cânticos é depois de Eclesiastes. Capítulo 5. Acompanhe comigo Cântico dos Cânticos, que não é tão fácil de entender, tá? Cântico dos Cânticos, capítulo 5, versículo 2. Fala assim. Eu dormia. Quem está falando aqui é a noiva, tá? É a noiva. Que a noiva em Cântico dos Cânticos representa cada um de nós, tá? Cântico dos Cânticos mostra o relacionamento entre Cristo e a igreja, porém não a igreja coletiva, mas a igreja individual, entre Cristo e cada cristão, vamos ser mais precisos, entre Cristo e cada cristão. É um relacionamento bem individual, tá? Então a noiva é cada um de nós, cristão, que estamos convivendo com outros irmãos. Cântico dos Cânticos mostra que a noiva, que é cada um de nós, estamos convivendo com outros irmãos. Então mostra nosso relacionamento também com outros irmãos. Mas o relacionamento aqui é de amor entre o Senhor e cada um de nós. E aqui que está falando aqui é a noiva, que é para cada um de nós. Aí ela fala assim: eu dormia, mas o meu coração velava. E a voz do meu amado que está batendo. Olha que coisa tremenda, irmãos. Presta atenção. Compara com Apocalipse capítulo 3. Eis que estou à porta e bate se alguém ouvir a minha voz. Olha o que está falando aqui. A noiva. Eu dormia, mas o meu coração velava. E eis a voz, não é a batida. A voz do meu amado que está batendo. A voz que bate na porta. O bater na porta é a voz dele. A voz do meu amado que está batendo. Ele bate na porta do nosso coração por meio da voz dele, por meio do falar dele. Amados irmãos, ouçamos desesperadamente o que o Espírito diz às igrejas. Por isso que Apocalipse termina com as sete igrejas, as profecias em relação à igreja do Senhor. E na igreja do Senhor, todas as sete cartas terminam com o Espírito falando: ei, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O ouvir do Senhor, ouvir do Espírito é ouvir o bater dele.
Mas olha que interessante. Olha como é que tá a noiva. Eu dormia. Olha a condição terrível dela. O noivo estava onde? Do lado de fora, da casa dela, do coração dela. Ele estava batendo para entrar. Ele, o noivo de fora, e ela lá de dentro, assim como o Apocalipse, capítulo 3, igreja de Laodiceia. E ela não estava acordada, ela estava dormindo. Quantos cristãos estão assim? A igreja caída está assim, está dormindo. O senhor está do lado de fora falando e ele dormindo, morno. E ainda com a desculpa, me perdoe, a desculpa mais esfarrapada do universo que ela deu. Eu dormia, mas o meu coração velava. Que coisa mais absurda! Eu tô dormindo, mas meu coração tá acordado. Oh, Senhor Jesus, que vergonha! Que desculpa esfarrapada! É o seguinte, vou traduzir para você, para mim, vou traduzir. É o seguinte, vou fazer a tradução. Eu não estou indo na reunião, mas meu coração está lá. Eu não estou junto com os irmãos, mas meu coração está. Eu não estou pagando o preço com os irmãos, mas meu coração está pagando o preço com vocês. Eu não estou presencialmente, mas meu coração continua amando o Senhor. Meu coração está velando, eu estou dormindo, descansando, mas meu coração está acordadíssimo velando. Que tristeza. Por isso que o noivo estava do lado de fora do coração dela. Parece a desculpa de Arão, né? Quando Moisés desceu do monte, fizeram aquele bezerro de ouro. Ô Moisés! Aí a mulher virou para Arão e falou: Arão, como é que você fez? Como é que você fez isso, Arão? Aí ele falou: como é que você teve coragem de fazer um negócio desse? Ele falou: não, não. O povo me deu o ouro, eu joguei o ouro no fogo, pulou um bezerro. Joga o ouro no fogo, aí pula um bezerro. Prontinho, pum. Desculpa, mais farrapada da palavra de Deus. Essa aqui é outra. Meu coração tá velando, tá acordado. Eu tô dormindo, mas meu espírito, eu estou em espírito com os irmãos. É a mesma desculpa de Lao Tse. Ó, eu não tô frio. Eu tô morno. Eu tô amando o Senhor ainda. Eu tô morninho. Eu não tô frio quanto tantos irmãos estão frios por aí. Eu tô morninho. Eu só não tô quente, mas eu tô dormindo, mas meu coração dela. Vamos continuar, vocês já entenderam, né? Eis a voz do meu amado que está batendo. Tem dois pontos aí na sua Bíblia. Olha aí, depois de bater, tem dois pontos. Agora vai mostrar como é que o amado bate na porta do coração da amada. Abre-me, minha querida. Minha irmã, querida minha, abre-me. Deixa eu entrar. Pomba minha, imaculada minha. Porque a minha cabeça está cheia do orvalho. Quando fala minha cabeça está cheia do orvalho, o significado aqui é que o Senhor está lembrando para ela, para a amada, para a noiva, o sofrimento que o Senhor passou lá no Getsemane. Lembra? Quando o Senhor, antes de morrer, o Senhor foi orar lá no Getsemane. A Bíblia fala que o Senhor orou tanto que o suor da cabeça dele pingou como gotas de sangue. Era ali era a noite. Sabe que o orvalho é como gotas que caem do céu de madrugada, de noite, e molham a terra. O orvalho que descia da cabeça do Senhor aqui é as gotas de sangue que ele sofreu por amada. Ali no Getsemane, o Senhor estava, seu suor desceu como gotas de sangue porque ele estava orando por nós ao Pai, dizendo: Pai, se possível, passe-me esse cálice. Ou seja, eu não quero, esse sofrimento é muito forte para eu sofrer pela minha amada. Mas no final ele falou: Mas se não é possível de mim, então, Senhor, que eu tome esse cálice, né? Então, o Senhor, esse orvalho que fala que minha cabeça está cheia do orvalho, meus cabelos das gotas da noite, ele estava lembrando para ela assim: lembra que eu lá no Getsemane eu orei por você? Você lembra quanto eu sofri por você no Getsemane, como minha alma estava desesperada até a morte por você? Você lembra o quanto eu te amei? Você lembra que meu suor trouxe gotas de sangue que até frutificaram a terra, que regaram a terra, que foi a minha redenção que trouxe vida para essa terra? Foi a minha redenção que trouxe vida para você? Aí, qual que ela responde, versículo 3? Já despi a minha túnica, hei de vestir outra vez?
Ela está falando assim, quando ela fala já despi minha túnica, vamos continuar o próximo. Já lavei os pés, quando ela é sujá-los. Quando ela está dizendo isso aí, ela está se justificando. Ela está falando assim, eu vou traduzir para você, porque eu não é tão fácil. Ela está falando assim, Senhor, eu já fui salva. O Senhor morreu por mim, eu já fui salvo, já tirei eu já despi da minha veste do velho homem. Eu já lavei meus pés, já fui perdoado meus pecados, já lavei meus pés. Eu não preciso mais responder a ti. Eu já sou salva. Eu não preciso. Você não precisa falar assim comigo, o Senhor morreu por mim, eu já fui salvo. Senhor, eu te amo, eu sou salvo. Eu sou salvo, te amo, mas não abre a porta do coração. Aí, ó, aí o que que ele fez? O meu amado meteu a mão por uma festa do coração, entre a porta, ele meteu a mão por uma festinha no coração dela. E o meu coração se comoveu por amor dele. Quando ele meteu a mão na fresta da porta do coração dela, ela viu a mão dele. Quando ela viu a mão do amado dela, o que que ela viu? Ela viu que a mão dele estava cravada com a cruz. Tinha um buraco. Lembra quando o Senhor morreu? Esse Tom falou para Tomé: olha a minha mão aqui, ó. Bota a mão aqui na minha mão, no buraco do cravo aqui, do prego. Quando ele meteu a mão na frente do coração dela, ele falou assim: olha, eu morri por você. Eu te amei tanto e você não vai abrir a porta do seu coração para mim, você não vai me responder? Você não vai me responder? Aí o que aconteceu? Versículo 4. O meu amado meteu a mão para uma fresta e o meu coração se comoveu por amor dele. Quando ela viu a mão do Senhor que morreu por ela, viu cravada, ela falou assim: puxa, morreu, o Senhor me amou tanto, como eu não vou abrir? Aí ela pegou, abriu. Aí ela pegou, fez assim, ó. O versículo 6. Abri ao meu amado. Aí ela abriu o coração. Abriu a porta do coração. Mas o que aconteceu? Abriu ao meu amado, mas já ele se retirara e tinha ido embora. E a minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Busquei-o e não o achei. Chamei-o e não me respondeu. Ela abriu na hora errada. Ele já tinha ido embora. Irmão e irmã, que nós não possamos nunca ser que nem essa amada aqui em relação à igreja em Laodiceia. O Senhor está batendo na porta delicadamente. Se nós não ouvirmos hoje, quisermos abrir a porta depois que o Senhor voltar, aí ele já não vai estar mais aqui. Igual as virgens nécias dormindo, quando elas foram tentar botar com o noivo, ele já tinha ido embora. Mateus 25. Irmãos, hoje é a hora de ouvir a voz do Senhor e abrir a porta. Tome a sua posição, tomemos a nossa posição pelo Senhor. Sejamos totalmente por Cristo e a igreja. Saímos de todas as coisas de Laodiceia. Vamos tomar o caminho logo. Hoje é o tempo. Hoje é a hora. Amém? Jesus é o Senhor. Eu vou parar por aqui. Na semana que vem, irmãos, nós vamos continuar falando em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. E eu vou entrar um pouco, terminar um pouco essa questão da ceia, cear com o Senhor. E vamos entrar na promessa do vencedor, o galardão do vencedor, que é reinar com o Senhor, sentar-se no trono com o Senhor, tá bom? Jesus é o Senhor.